Hoje eu estava me arrumando, pastor Roberto. Enquanto, irmãos, eu estava vestindo a roupa, isso é para edificar a fé de vocês, tá? Talvez você está dentro da casa do Senhor e está achando que o Senhor não vai te usar nessa terra. Está achando que você é um vaso que não tem valor, um vaso que o Senhor jamais vai querer usar. Talvez você já tenha se perguntado dizendo assim: Deus, Ele não está me vendo dentro da casa dele. Deus, Ele não vai me usar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, Deus, Ele é fiel para cumprir. Eu não posso deixar de falar isso para os irmãos. Hoje à noite, irmãos, quando eu estava me arrumando, pastor Roberto, e eu vestindo a minha roupa, e eu na frente do espelho me arrumando, dentro do meu quarto sozinho, porque eu estava me preparando para vir aqui se reunir com os irmãos para adorar a este Deus. E quando eu estava me arrumando, eu olhei para mim assim, para mim no espelho, e eu falei: quem diria, Senhor? Quem diria, meu Pai? E as minhas lágrimas começaram a descer, irmãos. Eu falei para Deus, eu comecei a falar com Deus ali, eu falei: Deus, quem diria que eu, esse cabecinha pelada, ia estar vestindo uma roupa um dia que nem hoje, se preparando para ir pregar a tua palavra. Aleluia. E eu falei para Deus, eu falei: Deus, obrigado pelo privilégio. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque eu comecei na hora, irmãos, imaginar quem era eu. E hoje eu estar 6h30 me arrumando, colocando uma roupa, um terno, ficando todo bonitão para vir adorar ao Senhor, se apresentar ao Senhor, porque nós temos que vir se apresentar para Ele bonito, cheiroso. E eu falei: Deus, obrigado. Porque outrora eu estava me arrumando para ir para as festas, para as baladas, e alguém um dia usado por Deus disse assim: eu vou fazer de ti um pregador da minha palavra. E olha eu aqui, irmãos. Eu comecei a me arrumar e eu falei: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu estou pregando a tua palavra. E eu falei: Deus, obrigado por confiar em mim esta obra, louvado seja Deus. Talvez você esteja achando, irmãos, que você vai ficar só aí nesse cantinho. Talvez você fale para você mesmo que nem eu falava: eu não sou capaz de pregar a palavra do Senhor, eu não sou capaz de falar do Senhor. Mas aquilo que o Senhor, Ele está fazendo, e Ele vai continuar fazendo na tua vida, é o que faz fazer você subir um dia em cima do altar e falar dele, louvado seja Deus. Porque é dele que eu vou falar hoje, nesta noite. É daquele que restaurou o vaso quebrado. É daquele que colocou flores no vaso quebrado. E quais são essas flores? O dom de louvar, o dom de pregar, talvez o dom de apacentar, talvez o dom de ensinar. É isso que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus, amém? É só para aumentar a sua fé, irmãos. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos 3, que diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punhava a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, possam se assentar, glorificando o nome do Senhor. Mas para os irmãos entender, irmãos, para os irmãos entender o acontecimento que aconteceu nessa passagem, observe que o texto vai falar que através dos discípulos de Pedro e João, aquele coxo, irmão, ele recebeu a sua cura. E eu, para entender essa palavra, para entender esse texto, eu não sei se os irmãos, lendo a Bíblia, puderam observar e entender que enquanto Jesus estava com seus discípulos, enquanto seus discípulos, pastor Roberto, vivia ali fazendo a obra do Senhor nesta terra, observe-se que os milagres, as curas, as libertações, aleluia, Jesus, os prodígios que era acontecido naqueles dias,
durante a trajetória dos 3 anos de Jesus com seus discípulos, observe que os milagres, tudo isso que acontecia, presbítero Antônio, acontecia através de Jesus. Não acontecia através dos discípulos. Os milagres, aquilo que acontecia, não acontecia por causa dos discípulos. Os discípulos estavam seguindo Jesus. Os discípulos estavam, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, ali aprendendo com Jesus, sendo ensinado por Jesus. Mas os milagres aconteciam por causa de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Isaías 61 vai dizer que o Senhor entra em uma das sinagogas e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor Jesus, ele diz ali para o que estão ali dentro, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todos nós sabemos que naquele tempo, na caminhada daquele povo, no tempo dos profetas, aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não era dado 100%. Ele era dado para aqueles profetas uma porção do poder do Senhor. Louvado seja Deus. Ninguém tinha o Espírito Santo 100% ainda naquele tempo. Louvado seja Deus. João 1 vai dizer que no princípio Jesus era o Verbo e estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então dá a entender que na Trindade existia dentro de um só ser, dentro de um só Espírito, porque o nosso Deus, ele é um Espírito. Dentro do nosso Deus existia, louvado seja Deus, o Pai, o Filho, e existia o Espírito Santo. Nós vamos ver para nós estarmos aqui nesta noite, foi preciso mover dessa Trindade. Foi preciso, aleluia, Jesus, o agir de uma Trindade, louvado seja Deus. Trindade essa que é o Pai, presbítero Antônio, o Filho e o Espírito Santo. E João vai dizer que no princípio era um Verbo, e o Verbo estava com Deus. Mas por causa do pecado, por causa da situação que a terra estava se encontrando, João vai dizer que agora este Verbo, pastor Roberto, ele é tirado de dentro do Espírito do seu Pai e é lançado agora na terra, louvado seja Deus. Glória a Deus. Na terra para quê? Como eu já falei aqui nas outras pregações que eu trouxe, para pregar o caminho que leva à salvação. Louvado seja Deus. Só que lá, mais após, adiante, louvado seja Deus, eu pude entender, só para os irmãos entender o porquê que agora Pedro e João subindo ao templo, este homem que estava coxo na porta formosa, chamado Demétrio, louvado seja Deus, que era levado e colocado na porta do templo formosa todos os dias para mendigar e pedir esmola, louvado seja Deus, durante 40 anos, porque ele tinha 40 anos de idade. É só para os irmãos entender, porque no tempo em que Jesus estava na terra ali com os seus discípulos, eu lendo o texto eu pude entender, os apóstolos, os escolhidos do Senhor, até o momento, louvado seja Deus, não fazia tais coisas. Aí o nosso Deus, ele viu o Filho. O nosso Deus, ele viu o seu Filho de dentro de um só corpo, porque o texto da Bíblia vai nos dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Mas por causa do pecado, por causa das pessoas que estavam necessitando de uma libertação, de uma cura, louvado seja, espiritual, agora o seu Pai envia o seu Filho. É preciso haver ali uma separação. Mas enquanto essa separação acontece para o Filho descer à terra, fica lá em cima o Espírito Santo esperando a sua vez. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Já os irmãos vão entender. Então o texto vai dizer, aleluia, Jesus, que em Atos 1, depois ali de Jesus ele ter sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus, louvado seja Deus, quando ele ressuscita em Atos 1, ele fica 40 dias ali, aleluia, Jesus ainda dando algumas instruções, aleluia, louvado seja Deus, do seu Pai, referente ao céu para os seus discípulos, porque quando ele ressuscita, ele não ressuscita e vai direto para o Pai, ele ressuscita, o presbítero Antônio, em Atos 1 vai dizer que quando ele ressuscita, ele vai de encontro aos seus discípulos e fica ali 40 dias ali ainda, dando instruções para os seus servos nesta terra. Aí eu vejo uma preocupação de Jesus Cristo com seus discípulos para não deixar eles, aleluia, Jesus, nesta terra da mesma forma, despercebido. Ele diz, não, eu tenho que ainda permanecer
para instruir a ele e mostrar para eles, quando eu falei que este templo seria destruído, mas com 3 dias eu reconstituiria. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o texto vai dizer que em Atos 1, o Senhor, ele se revela para os seus discípulos e começa a falar para eles e dá uma ordem: olha, eu vou subir ao Pai, mas vós não se ausentarás de Jerusalém, até que do alto sejas revestido de glória e de poder pelo Espírito Santo. Olha o que vai dizer, irmãos, em Atos 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Quem? Lucas, o escritor de Atos. Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo, aos apóstolos, logo que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Aí ele continua dizendo: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizava com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Observe que os apóstolos de Cristo, escolhidos por ele para dar continuidade à sua obra, até aquele momento não estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não habitava sobre eles. Aleluia, louvado seja Deus. Aqueles, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Amém, irmãos? Então o Senhor ali, ele deu uma ordem para os seus discípulos, que não se ausentasse de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder e glória. Revestido do poder. Ele cita aqui em Atos 1 que João, ele batizava com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Observe que até naquele dia, irmãos, os seus discípulos, eles não tinham ainda esta autoridade. Louvado seja Deus. O texto vai continuar dizendo: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, Jesus, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, e quais disseram-lhe: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós recebido em cima no céu há de vir, assim como do céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém. Então aí, irmãos, quando eles viram que Jesus subiu, eles voltaram para Jerusalém para executar aquilo que Jesus ele pediu para eles fazer, para que eles ficassem em Jerusalém. Só que o interessante, irmãos, é que quando eles voltam para Jerusalém para se reunir, aleluia, louvado seja Deus, para esperar o dia de Pentecostes, aleluia, louvado seja Deus, não era uma quantidade pequena, não era só os 12 apóstolos, pastor Roberto, mas sim era uma quantidade de 500 pessoas, irmãos. Era uma quantidade de 500 pessoas. Só que no passado, a espera, no passado momentâneo, que era para ali estar em obediência, esperando ser revestido de poder e glória e receber o Espírito Santo, aleluia, Jesus, a maioria deles, 380 deles, não conseguiram esperar, não perseveraram, não confiaram, não acreditaram que ia se cumprir aquilo.
Eu fico me perguntando, irmãos, como que uma multidão daquela, minha irmã, está ali vivendo com Jesus, vendo que tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ele pregava, ensinava, se cumpria. Como que Jesus agora dá uma ordem para eles ficarem em Jerusalém, até que no alto fosse revestido de poder. Observe que era algo muito grande, era algo sobrenatural que iria acontecer com aquele povo. Como que eles vê tudo isso que Jesus fez, mas ele não tem paciência. Talvez você esteja aqui dentro da casa do Senhor e tenha dito: hoje vai ser o último dia. Talvez você esteja olhando para dentro de você dizendo: hoje é o último dia que eu vou esperar o milagre acontecer na minha vida. Talvez você esteja apressado. Talvez você diga: eu não vou conseguir mais, eu não vou prosseguir, porque está demorando muito a promessa. Mas se Deus ele prometeu, irmãos, ele é fiel para cumprir na sua vida. Se Deus ele prometeu que vai fazer, acredite, porque ele é fiel para fazer se cumprir todas as promessas na sua vida. Louvado seja Deus. É como eu falei aqui rápido de mim, irmãos. Eu vivi aí, que nem o presbítero Antônio falou, jogado, aprontando, fazendo coisas que desagradavam a Deus. Mas Deus ele falava pelos seus profetas, como eu estou aqui falando nesta noite, que ele iria fazer de mim um pregador da palavra dele. E eu acreditei, eu comprei aqui minha Bíblia. Eu falei: se ele falou, então eu vou comprar a Bíblia e eu vou estudar, e o Senhor vai fazer se cumprir as promessas da minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Confie, irmãos, confie, igreja do Senhor, acredite no Senhor, porque ele é fiel para cumprir. Se ele for te usar, e ele falou que vai te usar no louvor, ele vai fazer você louvar na presença dele. Glória a Deus. Se ele falou que vai fazer você um pregador da palavra dele, confie que ele vai fazer se cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E foi assim, irmãos. Era dessa forma. A ordem foi dada, a promessa foi dita, mas dos 500 apenas ficou 120 ali esperando o dia de Pentecostes. Mas em Atos 2, aleluia Jesus, para não comer muito tempo, em Atos 2 a Bíblia vai dizer que um dia eles estavam ali naquele lugar, no cenáculo, esperando o dia de Pentecostes, por volta das 9 horas da manhã, a terceira hora. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que começa a acontecer ali naquele dia algo diferente. Talvez eles estavam ali dizendo: hoje vai ser a mesma coisa. Talvez você esteja dizendo: ei, eu já fui ver o evangelista Elisão pregar. Talvez você disse: vai ser a mesma pregação, vai ser a mesma palavra, vai ser a mesma coisa. Eu vou entrar ali, eu vou sair daquele mesmo jeito do outro culto. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Deus a qual ele está me usando aqui nesta noite, não vai deixar você sair assim. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu estava aqui sentado. O pastor Fernando perguntou para mim assim: Elisman, está preparado para hoje? Eu falei bem assim: preparado eu estou, agora eu não sei como que vai ser. Eu havia naquele mesmo momento perguntado para Deus: Deus, de que forma o Senhor vai me usar nesta noite? Eu perguntei para Ele: de que forma o Senhor vai me usar nesta noite? Aleluia, Jesus. Eu não sei como vai terminar, mas eu estou aqui para fazer a vontade do meu Deus. Glória a Deus. Em Atos 2 a Bíblia vai nos dizer que eles estavam ali naquele mesmo dia, por volta de 9 horas, talvez achando que iria ser da mesma forma, Roberto. Mas a Bíblia vai nos dizer e nos confirmando e dizendo que diz que ali começa um vento fermente, impetuoso. Eu fiquei me perguntando: Deus, o que quer dizer este vento fermente, impetuoso? Aí quando eu fui pesquisar, irmãos, aí eu pude entender, louvado seja Deus, o porquê que eles se encheram da glória do Senhor. Eu pude entender o porquê que quando nós estamos dentro da casa do Senhor, nós se enchemos da graça dele quando manifestar e o agir da presença dele começa a acontecer. E eu pude entender como nós, quando estamos diante dele, nós começamos a glorificar, nós começamos a exaltar o nome dele, nós começamos a pular, nós começamos a rodar, nós começamos a dizer glória a Deus, nós começamos a dizer aleluia, nós começamos a dizer: Senhor, como tu és lindo, louvado seja Deus. Porque quando eu pesquisei, irmãos, esse vento impetuoso, fervente, impetuoso, é um vento, irmãos,
revigoroso. Aleluia. É um vento que quando ele bate não é qualquer vento. É um vento que ele alegra a alma. É um vento que ele alegra o espírito. Louvado seja Deus. E foi o que aconteceu em Atos 2. A Bíblia vai nos dizer que por volta das 9 horas da manhã, a terceira hora do dia, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos dizer que começa a acontecer um vento diferente. Um vento, aleluia, Jesus, que dá a entender que eles começam a se alegrar. Eles começam, aleluia, louvado seja Deus, a se engrandecer e dizer: ó Senhor. Dá a entender isso, irmão. Dá a entender que eles começaram a falar desta forma. Louvado seja Deus. E começa a descer, aleluia, Jesus. Ali naquele vento eles começam a ser tocados pelo Espírito Santo. E aquele dia ali era o vento de Pentecoste. Louvado seja Deus. Era o vento, louvado seja, dizendo assim: ei, é hoje o dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor desceu sobre aquele povo. E a Bíblia vai dizer, quando o Espírito Santo desceu dentro daquele cenáculo, que chegou dentro daquele povo que estava ali, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia vai nos dizer, louvado seja o nome do Senhor, que começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo vos dava. Louvado seja Deus. O texto vai dizer que eles começaram a falar em línguas. Mas o interessante é que ali não estavam pessoas no meio da mesma língua. Estavam pessoas que falavam outros tipos. Estavam pessoas estrangeiras. Mas a forma que eles falavam, louvado seja Deus, era como se eu fosse português, brasileiro, Roberto era um argentino. Mas a forma que acontecia, o trabalhar do Espírito Santo, parecia que ele falava o argentino, mas o brasileiro entendia a língua que ele estava falando. Aleluia, louvado seja Deus. O texto vai dizer que foram cheios do Espírito Santo de Glória Deus. A Deus. E ouviram as pessoas que estavam passando línguas repartidas como de fogo. O Espírito Santo, aleluia, Jesus, a qual aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles ainda não tinham sentido dentro do seu corpo o agir, o queimar, o fervor, louvado seja Deus, aquele arrepio, Roberto, que eu e você muitas das vezes, a igreja do Senhor, quando está na presença do Senhor, eles começam a sentir e dizer: mas que arrepio é esse? É o Espírito Santo te tocando. Glória a Deus. É a presença do Senhor te tocando. Louvado seja Deus. Sinta a presença do Senhor nesta noite. Sinta o Espírito Santo falando com você nesta noite. Sinta a graça dele nesta noite. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Mas o interessante, irmãos, é que as pessoas que estavam lá fora, a Bíblia vai dizer que eram mais de 3.000 pessoas. Começa a ver aqueles apóstolos, aqueles discípulos, louvado seja Deus, falando em línguas estranhas, em línguas de fogo, em línguas repartidas. E eles começam a se perguntar e começam a dizer: mas como que podem eles falar uma só língua? Se são estrangeiros, são pessoas de outros lugares. Mas a forma que eles falam dá para nós entender. Observe que o Espírito Santo está falando de uma forma que até o que estavam lá fora estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o texto vai dizer, irmãos, lá mais embaixo, em Atos 2, que no meio deles haveria alguns que entenderam diferente. Você sabe por que entenderam diferente, irmãos? A Bíblia vai dizer que os que são da carne entendem coisa da carne, mas os que são do Espírito, tocado, selado, revestido, limpos pelo poder do Senhor, eles entendem o que o Senhor está falando. Glória a Deus. Eles entendem o que a palavra está dizendo. Louvado seja Deus. E os que estavam lá fora enxergando diferente começaram a dizer: ah, eles só podem estar embriagados, eles só podem estar cheios de vinho, eles estão tomando vinho. Ei, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, tem muitos aí fora que vê nós aqui se alegrando na presença do Senhor, vê você falando em línguas, vê você profetizando, vê você glorificando, vê você dizendo como esse Deus é maravilhoso. E muitos aí fora estão dizendo: são loucos, são doidos. Mas nós somos loucos. Nós somos doidos, mas é doido e louco por Deus. Aleluia. Eu sou louco e sou doido pelo aquele que me lavou, que Glória me limpou. a Deus. Aleluia, Jesus, que me purificou. Louvado seja Deus. E que me deu o privilégio de estar aqui nesta noite junto com todos para adorar o nome dele. Oh, aleluia. Deixe chamar de doido, deixe chamar de louco. Muitos, talvez a sua vizinhança fica dizendo: eu não sei como é que eles conseguem toda noite estar na casa do Senhor. Eu não sei como é que eles conseguem toda noite estar subindo um monte, alguns dias da semana, do mês, subindo um monte, esses loucos à noite. Deixa eu pensar que nós somos loucos. Deixa eu pensar que nós não temos sentimento, que nós não pensamos.
Mas aquele que é tocado pela presença do Senhor, aquele que é cheio da presença do Senhor, ele sabe por que glorifica, ele sabe por que exalta, ele sabe por que dá glória, ele sabe por que dá aleluia, ele sabe por que ele passa o dia todo esperando a hora de vir para o culto, ele sabe por que quando está na presença do Senhor, ele dobra o joelho e começa a chorar na presença dele. Glória a Deus. Cada um de nós sabemos, irmãos. Eu sei o porquê que eu glorifico a Ele. Eu sei o porquê que eu exalto a Ele. Eu sei o porquê, aleluia, Jesus. Que alguém diz assim, Elisão, você pode trazer a palavra hoje? Eu digo, é agora. Eu vou só pedir a ordem do meu pastor. É porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Louvado seja Deus. Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Eu sei que Ele me restaurou. Eu sei que Ele mudou a minha história. Ele pegou a página, Ele pegou o meu livro todo bagunçado, todo sujo. Ele arrancou aquelas folhas, pôs outras folhas, escreveu uma nova história no meu nome, louvado seja Deus. E disse, filho, tu és meu. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Como que eu não vou glorificar este Deus? É Deus. Como que eu não vou exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Oh, Senhor. As minhas carnes estão tremendo aqui, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ali aqueles irmãos ali, eles recebem o Espírito Santo. Agora você vai entender o porquê que eu li sobre esse texto, irmãos. A ousadia agora de Pedro e João. Só para vocês entenderem essa tradução. Aqueles dali não tinham ainda a autoridade que achava que tinha. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles receberam o Espírito Santo naquele dia de Pentecoste, no dia em que eles acharam que poderia ser um dia normal, presbítero Antônio, poderia ser um dia como qualquer outro. Aleluia. Aí o texto vai dizer em Atos 3 que após, aleluia, Jesus, ele cheio do Espírito Santo, cheio da graça e da presença do Senhor, o texto vai dizer que agora ele volta a fazer aquilo que eles continuavam a fazer, que eles costumavam fazer, que era o quê? Subir ao templo, a hora da oração. Observe que era um costume de Pedro e João, eles irem ao templo chamado Formosa, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor, assim como eu e você, todos os dias de culto. Eu não sei quais são os dias de culto aqui, aleluia, Jesus, não é o dia, agradecendo ao Senhor, dizendo, Deus, hoje eu vou estar na tua casa, Deus, hoje eu vou estar na tua presença, Senhor. Eu vou prestar um culto ao Senhor racional, um culto verdadeiro. O que é um culto racional? O que é um culto verdadeiro? É aquele que você chega na presença do Senhor e você se derrama de corpo, espírito e alma para Deus. Glória a Deus. Eu talvez nesse dia, imagina só, irmãos, Pedro e João, depois de ele receber o Espírito Santo, cheio da graça e do poder, ele diz, com certeza hoje não vai ser normal. Aleluia. Com certeza eu vou subir hoje ao templo e não vai ser mais da mesma forma. O negócio hoje ele vai ser diferente. Aleluia. Mas o texto vai nos dizer que nessa porta chamada Formosa, Roberto, existia ali um coxo, um homem que há 40 anos, porque ali o texto vai dizer que era desde o ventre da sua mãe que ele era paralítico, era aleijado, era coxo. E o texto vai nos dizer que ele era colocado na porta do templo chamado Formosa. Louvado seja Deus. Este homem, se está dizendo que ele era colocado, ele não iria sozinho. Alguém levava ele para esse lugar. Então nós vimos aqui um homem aleijado, sem esperança. Um homem que talvez dizia, aqui é o meu fim. Um homem que talvez dizia, eu só consigo chegar lá por causa do homem. Um homem que ele dependia de outro homem. Glória a Deus, aleluia. Não dependa de homem não, irmãos. Não dependa de ninguém. Mas espera no Senhor. Glória a Deus. Confia no Senhor. Acredita no Senhor. O que Deus tem preparado para você não vem de homem nenhum, vem do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E o texto vai dizer que era de costume ele subir no templo Formosa. Eu fui procurar ver e entender que templo Formosa era esse, porque é algo muito chamativo, templo Formosa. E eu fui pesquisar, irmãos, diz que é um templo muito grande. Só a porta dele tinha 25 metros de altura, essa porta, e a largura era 20 metros. Era preciso mais de 20 homens
para abrir aquela porta para o povo entrar, para buscar a presença do Senhor. Glória a Deus. Revestida de bronze, de prata e de ouro. Então, se a porta é desse jeito, irmãos, observa-se que o templo não era qualquer templo. Era um templo muito chique. Glória a Deus. Agora eu fico me perguntando, aquele homem todos os dias, minha irmã, era levado à porta do templo chamada Formosa e era colocado na porta. Será que nós aqui pensando, trazendo para a nossa vida pessoal, sendo você no lugar dele, será que você não sentia desejo de entrar lá dentro? De ver como que era esse templo lá dentro? Talvez este homem olhava para aquela porta muito enorme e dizia: se a porta é desta forma, imagina lá dentro no lugar de oração. Aleluia. Como que poderia ser? E neste dia ele foi colocado lá. Assim como os discípulos naquele lugar, naquele cenáculo, esperando um dia de Pentecostes, achando que iria ser um dia normal, um dia da mesma forma, um dia apenas de espera. Talvez naquele dia, aquele coxo, irmão, ele foi colocado ali e ele disse: hoje vai ser mais um dia. Aleluia. Hoje vai ser mais um dia como todos os outros dias. Mas o texto vai dizer que esse homem, após ser colocado lá, e como de costume, Pedro e João sobem ao templo a hora nona, a hora da oração, às 3 horas da tarde. E quando ele vai subindo, o texto fala que aquele coxo de longe começa a enxergar e começa a ver aqueles 2 homens vindo de lá para cá. Aleluia. Dá a entender que aquele homem observa e dá para entender que ele diz: dali eu vou ter algo, eu vou ter alguma coisa. Eu tenho certeza que os discípulos, apóstolos de Jesus, eles não andavam de qualquer maneira, vestem de qualquer forma. Eu tenho certeza que assim como nós servindo a Deus, nós colocamos uma roupa bonita para vir para a casa do Senhor, se alegrar na presença dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que eles também eram da mesma forma, porque nós, aqueles homens assim como nós sabemos que chega à noite, nós vamos se apresentar diante de quem? Do maior. Aleluia. Assim como o Júnior Trovão ele fala, o grandão da Galileia. Glória a Deus. É dessa forma. Nós para se apresentar perante o Senhor, nós não podemos vir de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eu entendo que Pedro e João, eles subiam ao templo ali, e aquele homem olhando para ele, disse: aquele dali, oh glória a Deus, aquele dali, ele vai ter algo para me dar. Glória. Hoje eu sei que eu vou ganhar um dia. Aleluia. É, meu Deus. Aquele homem, ele nem imaginava o que estava preparado para acontecer para a vida dele. Ele nem imagina o que Deus tinha preparado para a vida daquele homem. Você já parou para imaginar, irmãos, o que Deus tem preparado para você? Aleluia. Aleluia, Jesus. Você já parou para pensar que durante a sua caminhada, a sua trajetória, desde o dia em que você se converteu até hoje, e ainda para frente, o que Deus tem preparado para você? Glória a Deus. O que Deus tem preparado para realizar para você? Aleluia, Jesus. Deus tem coisas grandes. Deus. Deus tem coisas tremendas. Me ajuda, Deus. Sabe o que está escrito Glória a Deus. Aleluia. em Coríntios, 1 Coríntios 2? Você sabe o que Paulo fala aos Coríntios? Eu citei aqui da outra vez: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, oh glória a Deus, Aleluia. e ainda não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Oh glória a Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus, Roberto, tem preparado para aqueles que abrem a sua boca e dizem e testificam: eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh aleluia. O que Deus tem preparado para você, irmãos, vai te surpreender. É, meu Deus. Foi dessa forma na vida daquele coxo. Ele esperava ali receber uma moeda, minha irmã. Ele esperava receber uma ajuda, uma moeda. Mas o que Deus tinha preparado é muito mais além do que ele imaginava. Oh, glória. Talvez o que você está pedindo a Deus não é o que Ele quer ainda para você. O que você tem chorado, o que você tem clamado e pedido ao Senhor, ainda não é o que Ele tem preparado para você. Ele tem coisa melhor. Ele tem coisa melhor preparada para você. Glória a Ele tem Deus. providência preparada melhor para você. Aleluia. Ele tem coisas, aleluia, Jesus,
lindas, preparadas para te dar. Aleluia. Verdade, meu Deus, verdade, Senhor. Aquele homem ali também, ele talvez estava assim, esperando receber o que ele sempre recebia, irmão. Uma moeda de prata, uma moeda de bronze, alguma coisa. Aleluia, Jesus. Mas o texto vai dizer que quando ele se deparou perto e teve a oportunidade de se encontrar com aqueles dois homens, que agora não estavam mais da mesma forma, dois homens agora selados, revestidos, cheios do Espírito Santo, cheio do poder, Aleluia. cheio da autoridade, cheio de virtude, louvado seja Deus, a história dele mudou. Louvado seja O Deus. texto vai dizer que quando aquele homem chega, os dois homens chegaram perante ele, que ele abriu a sua boca, que ele pediu uma esmola, pediu uma moeda. Aqueles 10 homens olham para ele e dizem assim: olha para nós. Quando ele fala isso, irmãos, dá a entender que aquele coxo ali sentadinho no canto da porta formosa, fita os olhos para ele e olha. Porque ele diz: olha para nós. Eu fico imaginando aquele homem agora com aquela autoridade que Pedro falava, porque dá a entender que Pedro, a forma que Pedro falava, louvado seja Deus, dá a entender, aleluia, Jesus, que era uma autoridade muito grande. Vamos voltar mais atrás só para nós entender quando aquelas pessoas que estavam lá fora estavam achando que eles estavam cheios de mosca, cheio de vinho, estavam embriagados. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, Jesus, em Atos 2, que Pedro, ele toma a frente de todos e ele chega no meio daquela multidão. Vocês estão enganados. Glória a Deus. Vocês estão enganados, porque nós estamos cheios do poder do Senhor. Mas embaixo vai dizer que por causa da confissão de Pedro, vai dizer que aqueles homens dizem para Pedro: o que podemos fazer nós para também sentir essa mesma coisa? Ele diz: é só vocês se converterem, é só vocês aceitarem o nome santo do Senhor, e hoje mesmo, se for da vontade dele, serei cheio do Espírito Santo. Glória E a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se converteram ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então eu fico observando que Pedro, na hora ali, olha para nós. Dá a entender que aquele homem, irmãos, ele esbugalhou os olhos e olhou para eles. E ele diz: olha, não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o texto vai dizer, irmãos, o texto vai dizer que na hora que ele falou levanta e anda, observe que mais abaixo o texto vai dizer que ele não falou assim, pastor Roberto: levanta e anda em nome de Jesus do Nazareno. Ele não fala assim: deixa o homem só. Ele chega e fala: levanta, pega aqui, minha irmã, e anda. E levantou aquela mulher. Possa sentar. Ele não deixou aquele homem se levantar sozinho. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Muitas das vezes nós queremos socorrer vidas, nós queremos socorrer pessoas, apenas falando aquilo que nós temos que falar, uma oração, às vezes, uma intercessão pela vida daquela pessoa, mas nós paramos e não pensamos que eles precisam de ajuda, que eles precisam também do nosso braço, que eles precisam também do nosso apoio, que eles precisam que nós cheguemos junto com alguma coisa. Louvado seja Deus. Aleluia. Pedro e João, quando eles falam: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele pega na mão e levanta. Alguns estudiosos bíblicos vão falar que quando aquele homem, irmãos, ele está se levantando através do poder que agora habitava dentro de Pedro e João, alguns estudiosos bíblicos vão dizer que diz que ouviram barulho de ossos se colocando no seu devido lugar. Imagina só, irmãos, que poder do Senhor. Imagina só o poder que este Deus a qual vocês servimos, ele tem. Alguns estudiosos falam que quando aquele homem estava se levantando através da ajuda do braço de Pedro e João, alguns estudiosos falam que ouviu-se barulhos de ossos se colocando em seu devido lugar. Olha que glória. Irmãos, esse Deus a qual vocês servimos é um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aquele homem, ele estava esperando, como todos os dias, receber uma esmola, receber uma moeda. Mas o Senhor Deus, ele tinha algo sobrenatural para fazer na vida daquele homem. Glória a Deus. Desta mesma forma, irmãos, é na minha e na tua vida. Glória a Deus. Você tem sonho, você tem promessa. A
Acredita no Senhor, confia no Senhor, porque Ele é fiel para fazer se cumprir. Aí o texto continua dizendo, irmãos, que quando aquele homem se coloca de pé, de prontidão, cara a cara com Pedro e João, o texto vai dizer que a alegria dele era tão grande, a alegria dele foi tão grande, louvado seja Deus, como em algumas passagens da Bíblia que eles não se contentam, e eles saem alegres, comentando, falando. O texto vai dizer que eles se colocam de pé, aleluia, Jesus, e entra agora dentro do templo. Aquele sonho que talvez ele tinha de entrar para ver como que era, Deus, ele realizou ele naquele dia. Porque o texto vai dizer que ele aproveitou a oportunidade, presbítero Antônio, e ele entrou dentro do templo. Um templo a qual ele só poderia ficar na porta, um templo a qual ele não poderia passar daquela porta, um templo, aleluia, Jesus, que ele via apenas pela porta, um templo que ele era colocado de manhã e tirado à tarde para ir para a sua casa. Mas nesse dia foi diferente. À tarde, às 3 horas da tarde, ele teve o privilégio e o prazer de se encontrar com 2 homens cheios do Espírito Santo. E a sua vida foi mudada naquele dia. Aleluia. E o texto vai dizer que ele, cheio de alegria, ele entra dentro do templo, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E o texto vai dizer que muitos que eram acostumados a ir ali dentro buscar a presença do Senhor, olharam para aquele homem e conheceram que era aquele coxo, e disseram: é ele. Oh, glória a Deus. E disseram: não é aquele coxo. Oh, aleluia. Irmãos, sabe o que eu entendo com isso? O que Deus ele vai fazer na tua vida, o que Deus, eu creio que ele vai fazer na minha vida, é tão grande que muitos que te conhecem vão dizer: quem era ele? Muitos que te veem sentado hoje vai dizer: quem era ele? Olha onde ele está agora. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, assim como foi na vida deste coxo. Aleluia. Louvado seja Deus. As pessoas ficaram abismadas, ficaram admiradas. Pedro toma ali a frente mais uma vez, irmãos, e diz assim, e diz assim: e apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, num alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhaste disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizermos andar este homem? Aleluia, Jesus. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé do seu nome fez o seu nome fortalecer a este que verdes aqui. Glória a Deus. Pedro quis dizer para ele: não é por causa de nós, mas é por causa do Senhor. Não é nós que fizemos tal coisa, mas foi o nome do Senhor. Não é nós, irmãos, que conseguimos fazer nada. Não é eu que consigo pregar, não é você que consegue pregar ou consegue louvar, mas é o Espírito Santo que habita sobre nós. Glória é a autoridade do Senhor que está hoje sobre nossas vidas, que faz eu e você, louvado seja Deus, pegar este microfone e falar do nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para finalizar, já vou estar louvando o louvor. Confia no Senhor, acredita no Senhor. Talvez o que você está pedindo, o sonho que você está apresentando ao Senhor, não é isso que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes, assim como na vida desse coxo, que ele esperava receber uma moeda, ele esperava, louvado seja Deus, receber uma esmola, presbítero Antônio, mas o nome do Senhor naquele dia foi glorificado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus nesta noite, irmãos. E vamos estar louvando
um louvor em agradecimento ao Senhor. Os irmãos que puderem, se coloquem de pé. Vamos estar louvando comigo, irmãos. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as canções e orações. Não pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os teus pés firmados no chão, no chão. Oh, glória a Deus. E a fé que Deus te deu, poderosa para vencer, fará você voar ao encontro deste Deus. E a vida deste sonho está na mão dos montes. E o grão de mostarda virá a ser uma árvore gigante. Gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Acredite no Senhor. Do que nós pedimos ou pensamos, o diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a sua primavera. Oh, glória a Jesus! Eita, Deus poderoso! Eita, Jesus! Acredite no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele é fiel para fazer se cumprir as promessas que Ele tem te prometido. Não perturbes o coração. Apenas acredite e creia que Ele é fiel. Aleluia. Deus pode nos dar muito mais além, assim, do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a sua primavera. Oh, aleluia! Ele jamais pode tirar, Ele jamais pode fazer deixar de se cumprir aquilo que Ele tem prometido para você. O que Deus Ele tem preparado vai se cumprir na sua vida. Apenas creia, louvado seja Deus. Não se retire do lugar onde Deus te colocou. Não se afaste da presença do Senhor, porque aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para fazer se cumprir. Apenas creia em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus, para todos sempre. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.